Olá, internet! Aqui é Rida Lady e digamos que você acabou de montar sua impressora 3D tipo Tarantula, mas você não sabe o que fazer para deixar a impressora pronta para imprimir seu primeiro teste. Então nesse vídeo eu vou mostrar exatamente isso, quais foram as coisas que eu fiz assim que eu terminei de montar a minha Tilva Tarantula para deixar ela pronta para imprimir meu primeiro teste, e eu também vou estar mostrando aqui como ficou meu primeiro teste de impressão. Bom, a primeira coisa básica que eu fiz foi inserir o filamento nesse tubo de impressão para que ele passe através do nosso extruder e chegue até o nosso hot end. Depois de inserir o filamento, nós vamos aqui na nossa tela LCD, vamos no menu Quick Settings e vamos clicar aqui em Preheat PLA. A gente vai fazer isso para que o nosso hot end se esquente e para que o filamento se derreta e passe pelo nosso hot end. Depois que o nosso hot end estiver quente o suficiente, mais ou menos uns 170 graus Celsius, a gente pode voltar aqui no menu Quick Settings e clicar em Change Filament. Aí a impressora vai entrar num modo no qual eu posso controlar o movimento do filamento através do nosso extruder, girando esse botãozinho da tela LCD. Então a ideia é ficar girando esse botão até que o filamento saia pelo nosso hot end. Você está vendo aqui que eu estou girando esse botão no sentido horário. Essa é a direção padrão do nosso extruder. Se você usa o extruder padrão que veio com a impressora, então essa direção é a correta. Depois eu vou ter que alterar as configurações da firmware para poder utilizar o meu Titan Extruder, que vai se movimentar exatamente no sentido contrário. E quando você vê que já tem filamento derretido saindo do nosso hot end, então quer dizer que o filamento já está corretamente inserido. Outra coisa simples também que eu vou fazer é proteger a nossa mesa de impressão. Como eu nunca imprimi nessa mesa de impressão, eu não sei o quão sensível ela é, eu não sei se meu hot end está bem na altura correta, então eu tenho medo que ele arranhe a mesa de impressão. Então, para proteger ela, eu vou colocar essa fita adesiva de pintura. Em inglês, o nome dela é Painter's Tape, ou Blue Tape também, fita azul. No Brasil, eu acho que você encontra esse tipo de fita naquelas lojas que vendem tintas ou materiais de pintura, etc. Agora, depois disso, vamos avançar para uma coisinha um pouco mais complicada. Na verdade, eu acho que essa é a parte mais complicada para quem usa esse Titan Extruder. Se você não utiliza o Titan Extruder, você não precisa fazer esse passo. Mas se você instalou o Titan Extruder na impressora, então você tem que fazer a atualização da firmware da impressora. Então você pode começar indo pelo Google e buscando o Tilva Tarantula Firmware, que você vai encontrar num dos primeiros resultados da firmware correta. A que eu achei que funcionou para mim tá nesse link que eu tô mostrando. Eu também vou colocar esse link para download na descrição do vídeo para ficar mais fácil de você acessar esse arquivo. E depois que você fizer download desse arquivo, você vai precisar do WinZip ou WinRAR ou 7-Zip para poder extrair esses arquivos para uma pasta. No meu caso, eu estou utilizando o 7-Zip. Eu vou deixar um link para baixar e instalar o 7-Zip na descrição do vídeo também. Depois de baixar e extrair o código-fonte da nossa firmware, a gente ainda precisa de mais uma coisa. A gente precisa de baixar um aplicativo que é uma interface de desenvolvimento do Arduino, que é o aplicativo que a gente vai utilizar para compilar esse código-fonte da nossa firmware e transferir esse código da firmware para a nossa impressora 3D. E aqui vem uma parte muito importante: não faça download da última versão desse Arduino aqui, ela não vai funcionar com a nossa firmware. A única versão do Arduino que funciona com a nossa firmware é a 1.6.8. Então vamos buscar especificamente a versão 1.6.8. Eu também vou deixar um link de download para essa versão do Arduino aqui na descrição do vídeo. Se você baixar uma versão mais recente, não vai funcionar. Se você baixar 1.6.8 e atualizar ela, também não vai funcionar. E aqui está a versão 1.6.8. Vamos baixar então o instalador para o Windows. E a instalação é bem simples. Depois que a gente baixou esse instalador, a gente executa ele e é só clicar em próximo, I agree e install. É bem tranquilo. Quando ele perguntar se você quer que você instale os drivers USB, você tem que aceitar, porque senão o nosso computador não vai se comunicar com a impressora e a gente não vai conseguir transferir a firmware
para a impressora. Se a instalação funcionou, então é para o nosso Arduino aparecer aqui na área de trabalho ou no menu iniciar, dependendo se você habilitou para que ele apareça na área de trabalho, ele vai aparecer aqui. Se não, é só você ir no menu iniciar e procurar por ele. Mas antes de abrir esse aplicativo, vamos voltar para a pasta onde a gente extraiu a nossa firmware e vamos fazer umas pequenas alterações. A primeira coisa que eu vou fazer aí nessa pasta é criar uma outra pasta chamada Repetir. Por que eu estou criando essa pasta? Todos os projetos desenvolvidos nessa interface do Arduino, eles têm um arquivo principal de projeto com a extensão, com o sufixo .ino. E esse arquivo tem que estar dentro de uma pasta que tem o mesmo nome que ele. Nesse caso, a nossa firmware tem um arquivo com um projeto principal chamado repetir.ino. Então é por isso que eu vou criar uma pasta chamada repetir e eu vou copiar todos os arquivos desse projeto para dentro dessa pasta repetir. Se você não fizer isso, a nossa interface de desenvolvimento, esse nosso aplicativo, vai reclamar que o arquivo .ino não está numa pasta com o nome dele, daí vai tentar criar uma pasta, mas ele não vai mover todos os arquivos dessa firmware junto, então pode ser que a compilação dê algum tipo de problema. Agora sim, nós podemos abrir a nossa interface de desenvolvimento do Arduino. Tendo a nossa interface aberta, vamos aqui em File e Open e vamos selecionar o nosso arquivo repetir.ino, que já está dentro da nossa pasta repetir. E fazendo isso, ele não vai abrir só o nosso repetir.ino, ele vai abrir todos os arquivos vinculados a esse projeto, ou esse código-fonte da firmware. E o arquivo que tem as configurações que a gente tem que modificar para poder utilizar o nosso Titan Extruder é o arquivo configuration.h. Então eu vou buscar aqui, vou abrir a aba dele. E aqui, para poder utilizar o Titan Extruder, a gente vai ter que modificar 4 variáveis. As outras variáveis, como o número de extruders, o tamanho da mesa de impressão, elas já estão setadas corretamente porque a gente já baixou aquela versão de firmware específica para nossa impressora 3D, com Dual Extruder e a mesa de impressão grande. Mas não existe uma versão específica para o Titan Extruder, então a gente vai ter que vir aqui e modificar o número de passos por milímetro do nosso extruder 0, ou o extruder da esquerda. O número padrão é 100 ou um pouco abaixo de 100 para o extruder padrão dessa impressora, mas para o Titan Extruder esse número tem que ser ao redor, próximo de 400. Se você não fizer isso, a impressão vai ter aquele problema de under extrusion, do filamento não ser empurrado o suficiente para imprimir. A segunda variável que a gente vai modificar é o número de passos por milímetros do nosso extruder 1, ou o extruder do hot end da direita. Não se preocupe muito com essas duas variáveis, porque depois elas podem ser modificadas de novo na interface da tela LCD da nossa impressora. Agora, as próximas duas variáveis que a gente vai modificar, que é a direção do extruder da esquerda e do extruder da direita, essas opções não podem ser modificadas na configuração da nossa impressora mais tarde ou na tela LCD da nossa impressora. Então, essas são as duas opções mais críticas a se modificar antes de atualizar a nossa firmware. Então eu mudei aqui o valor do extruder 0 inverse de 0 para 1 e eu vou fazer a mesma coisa também para o extruder 1. Vou modificar também o extruder 1 inverse de 0 para 1. Depois de fazer essas alterações, a gente pode salvar o nosso projeto, indo ali em arquivo e salvar, ou só com Ctrl S. Mas antes de compilar a nossa firmware, a gente tem que só alterar mais uma configuração na nossa interface de desenvolvimento aqui. A gente tem que ir no menu Tools e depois disso a gente vai no submenu Board. E aqui a gente vai trocar do Genuino Uno para o Mega ou Mega 2560, que eu estou mostrando aqui. Depois de trocar essa opção, daí sim a gente pode seguir em frente com a compilação da nossa firmware. Para compilar, eu vou clicar nesse botão aqui. E se tudo funcionou, a interface vai mostrar essa mensagem aqui de Done Compiling. Agora, antes de transferir a nossa firmware, a gente tem que pegar o cabo USB que veio com a nossa impressora e a gente vai conectar o nosso computador à impressora para ele poder transferir os arquivos da firmware para a impressora. Assim que a gente conectar o cabo USB, a impressora, a placa-mãe dela vai começar a piscar uma luz azul. Quando ele parar de piscar, daí sim a gente está pronto para compilar e para transferir os arquivos.
Agora sim, vamos clicar nesse botão aqui para fazer upload da nossa firmware atualizada. Esse processo de transferência é um pouco demorado, no meu caso levou uns 2 ou 3 minutos mais ou menos. E enquanto a transferência está acontecendo, a placa-mãe da impressora vai ficar piscando aquela luz azul de novo constantemente. Para você ter certeza que o processo de compilação e upload da firmware terminou, eu aconselho que você espere que essa barra verde aqui que está se enchendo, que está mostrando na tela, desapareça. Aí sim terminou o upload da firmware. Não desconecte o cabo USB antes disso acontecer, porque isso pode corromper a firmware da nossa impressora 3D. Agora a impressora já está pronta para fazer o seu primeiro teste de impressão. E para fazer o nosso primeiro teste de impressão, a gente precisa de um software que vai gerar o código que a impressora vai utilizar como coordenadas para imprimir. E esses programas que pegam um modelo 3D e preparam ele para ele ser lido e impresso pela nossa impressora 3D, esses programas geralmente se chamam slicers. Por quê? Porque eles vão pegar um modelo 3D, que é um conjunto de polígonos, e ele vai transformar esse modelo 3D em fatias horizontais. E essas fatias horizontais é que vão ser impressas, vão ser interpretadas e impressas pela nossa impressora 3D. Não tem como só pegar e transferir um modelo 3D qualquer para a impressora que ela não vai entender esse código. Então, o slicer que eu vou estar baixando aqui para preparar o nosso arquivo para impressão vai ser o Repetier Host. Existem vários slicers, esse aqui foi só um dos slicers que eu baixei, então ele foi o primeiro que eu testei. Então eu fiz download da versão de Windows do Repetier Host. As únicas coisas diferentes que eu fiz aqui nas opções da instalação foi desabilitar esse Repetier Server, que não é necessário, e eu habilitei esse Skyforge Slicer, que é um slicer adicional que vai funcionar com o nosso Repetier Host. Então, caso seja necessário, eu já deixei ele habilitado. E eu também habilitei para que um atalho na área de trabalho seja criado para o nosso Repetier Host. Depois da instalação, vamos executar o nosso Repetier Host. E ele já vai estar com um modelo padrão carregado aqui. Eu vou deletar esse modelo e eu vou tentar imprimir uma coisa mais simples e mais rápida. Só que antes de partir para o nosso primeiro teste, a gente tem que modificar algumas configurações. E para isso eu vou aqui no menu Config e vou clicar em Printer Settings. E essas são as configurações que eu vou utilizar. Primeiro eu vou trocar aqui a porta para ele detectar automaticamente. Então eu vou trocar de COM1 para Auto. E aqui na aba Extruder, eu vou modificar a opção Number of Extruder de 1 para 2. Por enquanto eu só vou imprimir com o extruder da esquerda, então eu não vou modificar nada aqui de offsets, nenhuma dessas outras opções. E aqui na aba Printer Shape, eu vou colocar as dimensões da nossa área de impressão. A largura você está como 220, a profundidade você está como 230 e a altura você está como 240. Depois disso é só aplicar essas alterações e clicar em OK. E tendo o nosso cabo USB conectado entre a nossa impressora e o nosso computador, a gente pode vir aqui e clicar no botão Connect. Daí o Repetier Host vai se conectar à nossa impressora. Se tudo deu certo, a gente pode vir aqui nessa aba chamada Manual Control e a gente pode controlar nossa impressora utilizando esses botões e a gente já vai enxergar as temperaturas corretas aqui monitoradas pela impressora. Agora a última coisa que a gente precisa antes de clicar em imprimir é baixar um modelo 3D de teste. No meu caso eu fui no site Thingiverse, que é uma grande base de dados de modelos para impressão 3D. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo. E aqui no Thingiverse eu procurei por um cubo de calibração, um modelo bem simples. Depois de baixar esse modelo, ele vai estar compactado num arquivo zip, é só a gente extrair. E daí a gente vai entrar aqui na pasta Files e é só arrastar esse arquivo STL para o nosso Repetier Host que ele vai abrir o modelo 3D. Se você quiser, você também pode ir naquele menu de arquivo e abrir e você localiza o arquivo STL também. Eu só achei mais fácil só arrastar ele desse jeito. Depois que o Repetier Host abriu o nosso modelo 3D, é só a gente vir aqui na aba Slicer. E aqui nessa aba a gente pode selecionar qual software de slicer que a gente vai utilizar. Cada um deles tem as suas qualidades e os seus defeitos. Eu vou começar utilizando um bem padrão aqui, esse Cura Engine. E depois disso eu vou clicar aqui em Configuration.
E aqui a gente pode setar, modificar algumas opções da nossa impressão 3D. No meu caso, por enquanto, eu só vou mudar a temperatura da mesa de impressão. Eu vou imprimir meu primeiro teste com PLA, que é um material que não precisa que a mesa seja muito quente, então eu vou baixar um pouquinho a temperatura dela. Se você estivesse imprimindo com ABS, daí a temperatura da mesa teria que ser mais alta. O resto eu vou deixar mais ou menos nessa configuração padrão, depois eu vou fazer ajustes de acordo com os resultados dos primeiros testes. Depois que já tiver configurada a nossa impressão, a gente tem que clicar aqui nesse botão Slice with Cura Engine. Isso vai fazer com que o nosso modelo 3D, cheio de polígonos, seja transformado nesse formato que a impressora 3D entende e consegue imprimir, que são aquelas fatias horizontais que eu tinha comentado. E aqui está o nosso modelo fatiado e já pronto para impressão. Agora a última coisa que eu vou fazer antes de imprimir é transferir esse arquivo para a nossa impressora. E para fazer isso eu vou vir aqui na aba SD Card. E aqui eu vou clicar nesse botão com um sinalzinho de mais, que é para fazer upload do nosso arquivo para a impressora. Lembre-se de que o cabo USB tem que estar conectando a impressora e o nosso computador para poder fazer upload desse arquivo. E aqui eu coloquei um nome qualquer para esse arquivo. Eu chamei ele de teste e a extensão dele geralmente é GCO ou G-Code. Quando essa barra aqui de upload mostrar Upload Finished, então a gente está pronto para desconectar o cabo USB e vir aqui na nossa impressora para imprimir o nosso modelo 3D. E para isso a gente vai vir aqui no menu Print File e se tudo deu certo é para o nome do arquivo que a gente transferiu tá aparecendo aqui. Daí é só a gente clicar nele e a impressão 3D vai começar. Para a impressão começar, a impressora sempre vai fazer isso, ela vai resetar, vai chegar ao ponto zero do eixo X, Y e Z e ela vai estar também elevando a temperatura do extruder até aquela temperatura que a gente setou para fazer a impressão. Depois disso, ela vai estar pronta para imprimir camada por camada do nosso modelo 3D. Eu vou avançar um pouco rápido aqui porque esse processo de impressão levou mais de meia hora, mais ou menos. Outra coisa, no vídeo anterior, quando eu estava colocando aquele sensor de parada do eixo Z, do eixo vertical, eu já alinhei a mesa de impressão, ajustando aqueles parafusos, aqueles 4 parafusos em cada um dos cantos da mesa de impressão. Se você não fez isso, não esqueça de ajustar a altura da mesa de impressão. O segredo é deixar exatamente a largura de uma folha de papel entre o nosso hot end e a mesa de impressão, é basicamente isso. E quando a impressão terminar, a nossa impressora vai voltar para o ponto zero do nosso eixo X e Y e a gente pode tirar o nosso modelo impresso da mesa de impressão. E assim ficou o meu primeiro teste na impressora Tivo Tarantula. Agora, no momento que eu estou editando esse vídeo, eu já fiz várias customizações e várias otimizações na impressora. Ela já está imprimindo bem melhor ainda do que isso. Mas eu já fiquei bem satisfeita com a qualidade do primeiro teste. Eu tinha uma impressora antes bem menorzinha e ela não tinha uma resolução muito boa. E o resultado do meu primeiro teste aqui foi praticamente igual a melhor impressão que eu conseguia na minha impressora anterior, que era a DaVinci Junior. Então já fiquei bem satisfeita com esse primeiro teste. Eu já tenho testado essa impressora por alguns meses e eu posso dizer que eu recomendo essa impressora para quem quer ter um projeto, para quem quer aprender como uma impressora 3D funciona. Eu aprendi muito nesse projeto, eu sei agora direitinho como funciona uma impressora 3D. Eu nunca tive esse aprendizado com a minha impressora anterior, que era a DaVinci Junior, porque ela já vinha montada. Aqui nessa impressora a gente controla tudo sobre ela, enquanto que na DaVinci Junior a gente só clicava em imprimir e geralmente funcionava. Se você quer gastar um pouco de tempo a mais nesse projeto para ter uma impressão de melhor qualidade, comparado com uma impressora simples como a DaVinci Junior, então eu também recomendo essa impressora. Então é isso, esperem para ver novos projetos de impressão 3D aqui no canal, agora utilizando a melhor qualidade e a maior área de impressão da Tivo Tarantula. Agora não tem limites. Então é isso, se você gostou do vídeo deixa um like e se inscreve no canal para acompanhar mais projetos de impressão 3D na minha nova Tivo Tarantula. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau!